Você está tomando café errado e isso pode estar impactando a sua memória. Se você toma café todos os dias, existe um detalhe que você pode estar te ajudando ou prejudicando o seu cérebro e que quase ninguém te conta. E não, fica tranquilo que não é para parar o seu cafezinho. Marcelo, eu vou ter que parar com o café? Não, relaxa. Na verdade, pode ser exatamente o contrário. Então eu vou te explicar de forma simples, mas baseada em ciência, como que o café interage com o seu cérebro e como pequenas mudanças podem gerar melhoras significativas para o seu cérebro e melhorar todo o efeito do próprio café para você. Além disso, vá fazer um teste já com você. Vamos começar fazendo uma experiência prática de ver como está o seu cérebro, como está a sua memória. Eu vou falar assim, 5 palavras para você. E eu quero que você guarde essas palavras. Primeira palavra, vem comigo, guarda isso. Primeira, xícara, canela, jardim, relógio, ferrugem. Vou falar de novo, hein? E guarda essas palavras que depois a gente vai usar. Xícara, canela, jardim, relógio e ferrugem. 5 palavras para você guardar que depois eu quero voltar nisso e falar com você, ok? Então, vamos começar com algo importante. Existem estudos que falam exatamente estudos, pesquisas sobre o café, ainda mais no Brasil, que é um grande produtor de café, na região de Minas ali, ó, tem vários tipos. Então, existem estudos científicos chamados estudos observacionais. O que isso significa? Que os pesquisadores acompanharam milhares de pessoas ao longo de muitos anos e eles observaram os hábitos e os resultados de saúde. Ou seja, fazem isso, qual é o resultado? As pessoas que usam determinada coisa, como que é o resultado daquilo? Eles vão correlacionando. Esses estudos mostram que pessoas que consumiram café de forma moderada tendem a apresentar menor risco de declínio cognitivo. Marcelo, que é isso? Cognitivo? Declínio cognitivo é, de maneira significativa, a que vai significar? Uma perda da função do cérebro. Né? O cérebro tem que funcionar desse jeito. Ele não está falando, tá, um pensamento mais cansado, um pensamento mais pesado, um esquecimento, uma alteração da memória, uma alteração do raciocínio, né? É esse tipo de cognição que a gente fala. Mas atenção, tá? Presta atenção numa coisinha. Isso não quer provar que é uma causa direta, né? Isso não prova que tem uma causa direta do café com a cognição, né? Não significa que tomando café melhora a cognição. E não significa que o café vai prevenir, por exemplo, uma doença como o Alzheimer. E depois vem comigo que eu quero conversar um pouco mais com você sobre o Alzheimer ou qualquer doença degenerativa. Tá tempo tudo no mesmo pacote. Isso significa que existe uma associação. Ou seja, é ligado o café a menor risco de declínio, de diminuição dessa cognição, diminuição dessa memória. E isso já é muito significativo. Isso já melhora demais. E realmente tem muita relação, ok? Então, mas como que quando a gente fala de café, como que o café funciona? Né? Vamos entender um pouco melhor de como isso acontece dentro do nosso corpo e especificamente dentro do nosso cérebro, né? Dentro do café tem a nossa cafeína. A cafeína, ela tem uma ação direta no nosso corpo. E existe dentro do nosso corpo uma substância chamada adenosina. Essa substância chamada adenosina é uma molécula produzida de forma natural do nosso corpo e que ela vai se acumulando ao longo do dia, gerando uma sensação de cansaço, ok? Então, quanto mais acúmulo da adenosina, mais cansaço a gente sente. Por isso que muitas vezes a gente brinca assim, ó, tá na hora de se mexer, de lubrificar, de trocar. Não é só ficar, às vezes, num estresse. Então, quando essa adenosina se liga a uma estrutura chamada receptor celular, né, especialmente o receptor de A1 e A2,
Que é isso? O receptor é como se fosse uma garagem. Ele recebe alguma coisa, alguma substância que vai conectar e vai ajudar a desempenhar, a fazer alguma ação da célula. E aí, quando você tem o receptor A1 e A2, são os tipos dessa garagem. Então, quando a adenosina vem e se liga nesse receptor, especialmente o A1 e o A2, ela envia um sinal. E esse sinal fala assim: você precisa descansar. Esse é o sinal da adenosina. Então, quando você está sentindo cansaço, tal, às vezes um sonolência, um bocejar, uma vontade de espreguiçar, é o teu corpo com a adenosina te falando assim: está na hora de descansar. Só que é aí que a cafeína entra em ação. Ela entra exatamente nesse receptor. E esse receptor, ao invés de ativar o cansaço, ela bloqueia esse sinal. Ou seja, a informação que estava indo para o teu corpo falar assim, ó, vai descansar, não tem. Ele bloqueia. Ou seja, você vai fazer o quê? Você se sente, em vez de se sentir mais cansado, você se sentir em alerta, mais focado, mais disposto. E isso é um efeito funcional. Marcelo, mais alerta, mais focado, mais disposto, não é bom? Ele é. Só que significa em determinadas situações. E isso, quando você entra com cafeína e ela faz esse bloqueio, o teu corpo tem um efeito funcional, ou seja, ele volta a funcionar. Mas percebe uma coisa, que isso não é cura, que o fato do teu corpo voltar a funcionar, às vezes tá, tô precisando mais foco, tô me sentindo mais disposto, tô ficando mais, precisava ficar mais alerta, tomei café, ficou bom. Sim, ele voltou a funcionar conforme a sua necessidade, mas não é a necessidade do corpo. Guarda isso. A sua necessidade, a sua vontade não significa que é a necessidade do teu corpo. E aí o café não entra como uma cura, tá? Ele entra como uma reserva, um efeito que está ali. Agora, o lado que quase ninguém fala, que agora vem comigo aqui algo muito importante, muitas pessoas, elas usam o café para poder compensar o cansaço, especificamente o cansaço crônico. O cansaço crônico é aquele que você deveria descansar e não está descansando, que muitas vezes já passou mais de 2, 3 semanas. E o problema não é a falta de café, né? Ou seja, você está ali cansado, não descansou, não respeitou a necessidade do seu corpo e você está ali tomando café. E aí falou assim: ah, não deu, esse café é fraco. Não, esse café tá fraco, eu preciso concentrar, trocar a marca de café. Tem gente que toma até a cafeína em cápsula. Não é falta de café, não é falta de cafeína, que eu acabei de explicar para vocês, porque ela tampa a garagem, o receptor, enganando o corpo. Mas o que que é? É a falta de recuperação. Então, se você está aí, se você dorme mal, vive estressado e se alimenta mal, o café vira apenas um remendo. Você não dorme mal, você não dorme bem, você dorme mal. Já não entra em sono profundo para poder descansar. Você está estressado, sempre num estado de luta ou fuga, acelerando, acelerando, estressado, produzindo cortisol no teu corpo. Você se alimenta mal. Alimentos que são inflamatórios oxidativos, que aumentam a inflamação e consomem mais energia. Tudo isso vai fazer com que o teu corpo se sinta mais cansado. É uma consequência fisiológica. Não é nada assim diferente. Essa é receita simples de bolo. E aí você vai lá, coloca o café. E ele dá um resultado. Mas ele funciona como remendo. E acaba criando um ciclo, porque se você não cura esse tipo de problema, o sono, o teu estresse, a sua alimentação e manter usando café, vai cair num ciclo que funciona assim: cansaço produzido por essas coisas, aí você entra com o café para poder ajudar o seu cansaço, só que aí depois vem mais cansaço ainda, porque você não resolveu a causa, e depois você faz o quê? Mais café. E você fica nesse ciclo, nesse ciclo. E o cá entre nós estamos falando de café aqui, né? Mas tem muita gente que já trocou o café pelo energético. Marcelo, qual a consequência disso? Piora ainda mais. Porque tem um detalhe que ninguém te conta. O café, ele é algo natural. O corpo reconhece, né? Deus criou o café. A substância do energético é uma substância sintética que o corpo não reconhece.
E aquilo tem uma concentração muito mais forte, além muitas vezes da cafeína, tem outras substâncias que aceleram ainda mais. É muito comum adolescentes tomarem café ou tomarem o energético de litro e dar palpitação. E aí você não entende o porquê. E aí isso só entra num ciclo ainda pior que está gerando o quê? Ansiedade, anota isso, irritabilidade e piora muito acentuada da qualidade do seu sono. O que que pode gerar isso? Você está acordando à noite com palpitação, acorda à noite ansioso, fica irritado por qualquer coisa, e aí você está lá indo no médico, pedindo para tomar um ansiolítico, pedindo um remédio para dormir. Você entende que não tem consenso? Então, deixa eu te contar uma situação que é muito comum. Eu tive um paciente que ele dizia assim: Marcelo, eu só funciono depois do café, né? Parece que eles motores esquentou, vai, né? E ele não tomava pouco café, não. Ele tomava várias xícaras ao longo de todo o dia. Só que quando a gente foi olhar mais a fundo, ou seja, olhar com detalhes, e aí você já pode começar alguma dica que eu vou capaz de repetir com você de novo, pra você não esquecer. Como é que ele toma esse café? Qual é a quantidade? Qual é a concentração desse café? É muito forte, muito fraco. Ele é uma torragem mais fraca, uma torragem mais forte. O que que isso muda? E aí a gente foi analisar que ele não tinha falta de energia. Ele tinha um padrão de energia completamente desregulado. Parece montanha-russa. Ou seja, ele acordava cansado, baixa, toma café, sobe, depois cai, depois toma café de novo para subir de novo. Montanha-russa. O corpo está tão cansado que ele precisa se recuperar. E aí, automaticamente, ele fala assim: Eu preciso descansar, tô cansado. Toma café, montanha-russa. Ele vai falar assim: Meu, eu já tô sem fôlego, eu já tô cansado, eu não consegui me recuperar. Você bota café aqui, ele vai cair mais fácil. Então, é muito comum pegar paciente que acabou de tomar café e tem sono. Ele dá o pico de alerta, fica disposto, depois tem um sono mais forte. E esse sono mais forte, ele fala assim: Meu, daqui a pouco eu tô dormindo no carro. E nesse caso, no meu paciente, não era energia real. O café não é uma energia real. Ele sobe e desce, mas ele não está te dando energia. O energético não te dá energia. Ah, tem fórmulas para dar energia, mas tem. A gente pode falar nisso no outro vídeo, mas são vitaminas, minerais. Isso muda tudo. Eles dão suporte que para a fábrica do corpo produzir energia é diferente, né? Então todo esse café era apenas estímulo. Então quando a gente ajustou sono, alimentação e ajustou, reduziu um pouco esse café, ele percebeu algo muito interessante. Ele falou assim, pela primeira vez, ele fala que eles tinham uma energia estável. Que é uma energia estável? Não é uma montanha russa. Não sei como é que você fica. Você toma café, sobe, descansa. É uma energia constante. Eu vou fazer uma coisa, eu vou me concentrar, eu vou executar uma coisa, eu consigo estar me concentrando e executando por um tempo mais longo. Não é uma montanha russa. Às vezes até a mente está confusa, porque você está tentando fazer uma coisa, e não estou entendendo nada, bota café e só piora. Não sei se você já sentiu assim. Então tem muita coisa aí que são ajustes. E agora eu queria abrir um parênteses aqui, falar sobre Alzheimer, ou uma doença degenerativa, Parkinson, Alzheimer. Por quê? Nós estamos falando de cérebro, nós estamos falando de café, mas é muito comum essa relação, o pessoal fala assim, qual é o café para Alzheimer? O que isso tem a ver? Então, duas coisas, vamos falar do Alzheimer, ele tem duas proteínas que são muito estudadas, a beta-amiloide e a proteína tau. Essas proteínas podem acumular e formar estruturas anormais no cérebro. Você entende a relação que a gente está falando exatamente cérebro e café? Mas isso não acontece de um dia para a noite. Você não vai ter isso aí, um acúmulo já em algum ano, 2 anos, 3 anos. Não, demora muito tempo, é um processo lento que leva décadas. E isso envolve vários fatores, que é isso que eu queria que você guardasse. O Alzheimer, no caso que é uma doença degenerativa cerebral, é envolvido por uma inflamação, diminuição da circulação. Essa inflamação é a inflamação chamada inflamação subclínica,
tá? Não é porque tem uma inflamação que você bateu alguma coisa, tá inflamado. Não. Inflamação subclínica, diminuição da circulação, alteração no metabolismo, né? E genética. Então, se você tem inflamação, mais oxidação, mais degeneração. Diminui a circulação que traz nutrientes e oxigênio. Metabolismo, que é o que o corpo tá, a tua fábrica do corpo está produzindo, quebrando, absorvendo, e ele vai ter como uma fábrica jogar para fora aquilo que ele não está usando, né? Que é urina, fezes, transpiração, tudo está bagunçado. Eu não vou nem falar da genética. Então, quando você tem tudo isso bagunçado, o Alzheimer ele pode vir através desses itens. Então, guarda isso que você vai entender algumas coisas. Porque muitas vezes a grande negligência das pessoas é entender que uma doença ela vem por um fator só. Pode vir que é só que você tem três, quatro fatores, ok? Então, volta comigo com o café, que eu vou te falar aqui umas coisinhas assim, ó. Explicação de café que a gente fala durante a torra. Então, durante a torra do café, ou seja, durante quando o grão é aquecido, né, que está ali, ocorre uma reação química. Por quê? Porque uma substância, algo que o Deus fez que vai produzir quando aquecido ou resfriado, produz alguma substância. Uma dessas substâncias, quando o café é aquecido, e lembrando que nós temos a torra média, leve, que ele fica marronzinho, tá? Inclusive, várias pessoas falam que esse grão é o melhor. E a torra preta, que infelizmente tem várias pessoas que usam essa torra preta para torrar outras coisas dentro. E eu vou deixar uma dica agora para você. Se você puder comprar o grão de café e moer você mesmo, ou você ver a pessoa moendo, você está tomando café, 100%. Se você compra o café moído e você não sabe o que tem lá, você pode estar, infelizmente, pegando um grão que foi misturado com o talo, com outros produtos que eu nem sei o que está lá, e aquilo é torrado tudo junto e moído tudo junto. E aí você pode não estar tomando café, você pode estar tomando alguma outra coisa. Então, por isso que muitas vezes as indústrias fazem a torra preta, né, a torra forte, para poder dizer que tá tudo café ali no meio, mas não é bem assim, ok? Então, quando o café é torrado, o café vai liberar uma substância, tem um chamado uma reação que chama Maillard, que é uma reação que o café vai, quando aquecido, vai liberar. Essa reação forma compostos novos. Compostos são substâncias que são liberadas ali. E uma das substâncias que são liberadas ali chama fenilindanos, né? O fenil, que é lindo, pra você não esquecer. Esses compostos, exatamente com estudos de laboratório, mostrou que ele tem uma capacidade, digamos assim, de interferir na agregação, na junção das proteínas relacionadas ao Alzheimer. Então, mais atenção, só uma observação. Presta atenção quando a gente fala aqui, porque tem um detalhe bem importante. Isso foi observado em um ambiente experimental. Não foi observado em pessoas. Marcelo, o que que é essa diferença? A diferença é que, quando você pega um experimento, você tem um controle daquele ambiente. Só coloca o que você quer ali. O nosso corpo não é assim. Nosso corpo é algo vivo, dinâmico. Cada um vai ter uma reação diferente do outro, tá bom? Mas vai ter essa reação e pode ter essa interferência, sim, ok? Agora, torra de café. Agora nós vamos abrir uma outra portinha que chama as portinhas de acessórios, né? Vamos falar de um probleminha que é um dos maiores erros quando a gente fala de café, que é o quê? Aquilo que você coloca no café. E uma das principais coisas que você coloca no café é açúcar, né? Não, açúcar não é café. Açúcar é açúcar. O consumo excessivo de açúcar pode levar a uma série de coisas, principalmente aquelas pessoas que já gostam de um café melado. E eu sei porque eu já tomei café, eu sempre gostei de café muito doce, né? Então, o que que é? Não é café, é açúcar. E o excesso de açúcar, além do próprio açúcar funcionar como uma energia, o excesso de açúcar vai desequilibrar uma série de alterações no corpo, porque ele causa inflamação e ele causa a disfunção no pâncreas, principalmente com a insulina. Ou seja, ele cria uma resistência à insulina. O corpo, para poder se responder, ele precisa da insulina. Então ele acaba de tanto açúcar não respondendo mais essa insulina. Outra coisa que faz, inflamação de baixo grau crônica.
aquela inflamação que vai deixar o nosso corpo cansaço, nosso corpo inchado, né? A mente confusa, e é só que de forma crônica, porque é de muito tempo. Alteração de energia cerebral, a mente confusa, a mente que não consegue se concentrar, que não tem foco, é isso. E a insulina acaba sendo exatamente aquele hormônio que ajuda a glicose, que é o açúcar, que precisa. E esse é a glicose que entra no corpo. Então ela vai estar ajudando ali. Quando isso funciona bem nesse ajuda, o cérebro também vai ser beneficiado. Porque o açúcar ele vai entrar no corpo, na célula, como uma energia e o corpo usa. Ok? Ok. Marcelo, mas que açúcar? É o refinado? Não. Vou te dar outra dica. O açúcar refinado, aquele branquinho, né? Ele é mais barato do que o açúcar mascavo. Ele é mais barato do que o açúcar da cana. Mas por que será? Você já parou pra pensar? Gasta-se mais dinheiro com o processo é mais longo e ele é mais barato. Então, ele coloca outras coisas para deixar o açúcar branquinho. O açúcar não é branco, não existe açúcar branco. Açúcar que vem da cana, ele tem a cor da cana. E aquilo é um açúcar mineral, tem nutrientes ali. E esse açúcar ele vai bem, só que também não pode ser em excesso, ok? Então ele desequilibra, só que tem outras coisas que ninguém te fala. Falando do açúcar ainda. O açúcar, ele tem na fruta, ele tem no carboidrato, e tem várias outras coisas. Na verdade, se você for analisar, você não precisa de açúcar. Comprar pacote de açúcar não precisa. Você já tem açúcar em várias outras coisas que vai servir como energia. Então, uma dica para você: fique sem açúcar 3 dias. É capaz de você ter uma dor de cabeça, é capaz de você ter uma abstinência. Por quê? Você tá um cara que tá açúcar dependente. E isso está te gerando doença, isso está te gerando cansaço. E é isso que você está tomando café para tentar regular isso. Vem comigo que nós vamos falar do outro irmão do açúcar, que ele se interage muito bem com o café, que é o nosso leite. O leite, ele contém uma proteína chamada caseína. Essa caseína, elas têm essas proteínas, isso que é chamado caseína, pode ser ligado a um composto do café chamado polifenóis. E esses polifenóis do café, que é outra substância que ele solta, é uma substância antioxidante. É uma antiferrugem, é uma coisa muito poderosa para o nosso corpo. Isso pode causar o quê? Se você pega a caseína do leite e coloca no café, isso vai reduzir a absorção desse composto polifenóis, que é um antioxidante. Aí vai dar alteração. Isso significa que muda toda a absorção disso. Então, se você reparar, o café é bom. Só que quando você ajusta tudo esses detalhes, eles têm verdadeira, a sua essência verdadeira boa para ser utilizada. Ok? Marcelo, mas vou trocar o leite? Troca o tipo de leite. Coloca um leite vegano, um leite de amêndoa, um leite de soja, um leite de aveia, um leite de arroz, um leite de quinoa. Você pode ter essas opções, fazer em casa barato e coloca daquele gostinho e você vai ter uma reeducação nas suas papilas gustativas e você vai ter algo saudável, tá? Então esses dois irmãos que vão sempre com café, anota isso, toma cuidado. Agora, qual que é um dos maiores erros também de quem toma muito café? O cérebro, ele depende muito da água. E as pessoas acabam tomando muito café e pensando que está hidratado. O cérebro, mesmo se ela tiver com uma leve desidratação, ele afeta a sua atenção, a sua memória, o seu humor. E o café não substitui a água. Então a regra é simples. Para cada café, toma água. Você já proporcional cada xícara de café. Você já viu se você toma pelo menos um copo de água? Você já fez essa pergunta? Então você pode estar desidratado. E isso influencia muito no seu resultado, influencia demais no seu bem-estar. E aí tem, além de tudo isso que a gente tem falado, da alimentação, do estresse, do sono, você ainda está desidratado. O corpo vai falar assim: eu não estou conseguindo trabalhar. Pelo amor de Deus, me dá uma folga. Ok? Vamos continuar, vamos continuar. Horário do café. Vamos abordar esse tema porque o horário do café é importante. A cafeína, ela pode permanecer no corpo por várias horas. E isso é chamado de meia-vida. Então, a meia-vida da cafeína, ela varia entre 5 e 8 horas. Ou seja, tomar um café à tarde vai afetar o seu sono da noite. Agora, deixa eu te contar uma coisa que eu vejo com muita rotina, muita prática aqui na clínica. Tive um paciente adulto já, né, óbvio,
apesar que hoje tem muita criança tomando café, doidado, né? Ele é ativo, trabalhava bastante, mas tomava café o dia inteiro, né? Vamos lembrar, assim, tem gente que trabalha no banco, tem gente que trabalha em concessionária, tem gente que trabalha em alguns lugares que estão com café direto. Principalmente o café que ele tomava 3, 4 e às vezes, ou muitas vezes, até 6 horas da tarde. E ele me disse, Marcelo, eu não, eu tô sempre cansado. Eu acordo já cansado, eu acordo sem energia. Meu humor não é bom, né? E acontece que foi nítido ver isso, né? Que não é ele somente que está sofrendo, a família dele está sofrendo. O que é curioso é que ele achava que o problema era a falta de café, né? Quando ele olhava, ele falou assim, Marcelo, eu tô cansado, eu tô não sei o quê, então eu tô faltando café, eu vou tomar mais café. Então, esse é um dos erros mais comuns. As pessoas acham que eu tô tomando pouco café, o café que eu tô tomando não é bom, eu tenho que aumentar o café concentrado, e muitas vezes aquele expresso, né? Ele não gosta. Não é ele. Na verdade, era o excesso de café num horário errado. Então eu pedi uma coisa muito simples para ele. Falei assim: não precisa tirar o teu café. Não precisa parar de tomar café. Não precisa interromper a abstinência do café. Mas vamos testar duas mudanças. Vamos reduzir essa quantidade e vamos parar de tomar depois das 2 da tarde, ok? Só que tem um terceiro item também aí, que é o quê? A intensidade do café. Se você toma um café expresso, é diferente do que tomar um café de coado. É completamente diferente. Então eu pedi para ele fazer só isso, só essas mudanças. Depois de algumas semanas, ele voltou, falou algo muito interessante. Falou, Marcelo, eu tô dormindo melhor, eu tô acordando mais disposto e até o meu humor melhorou. E eu pensava que era falta de café. Você percebe? Não foi um suplemento caro, não foi um remédio para dormir, não foi um remédio para poder dar mais energia, não foi nada complexo. Foi somente ajustar o momento que ele tomava café e ajustar a quantidade de café. Você percebe que pequenas mudanças alteram tudo, dão grandes resultados. Pequenas mudanças, grandes resultados. Fechou? Agora, Marcelo, o que eu posso colocar no café? Porque assim como a gente regula tudo isso que o café tem substâncias que podem potencializar o café. E isso é muito bom, porque além de todas as substâncias que o café tem, como suas propriedades naturais, que são boas e fazem bem para nós, quando usada de uma forma correta, tem substâncias que você pode agregar no café e potencializar isso de uma forma extraordinária. E uma primeira dela é a canela. A canela contém um composto chamado cinalmaldeído. É o cinamaldeído, né? Cina é de cinnamon, cinnamon, que é usado muito aqui nos Estados Unidos. Então, cinamaldeído. Isso é uma substância que tem dentro da canela. Canela verdadeira, tá? É outro detalhe também, às vezes está confundindo o produto aí. E esse composto, ele pode ser regulado, ele é um grande regulador, na verdade, da glicose e que tem uma ação antioxidante. Então, além de ele regular a glicose, que muitas vezes está com excesso de açúcar, que a gente já falou, ele também tem uma ação antioxidante, que junto com o café é uma potência. Imagina isso. Um detalhe é que a canela, ela também torna o café mais adocicado. Então, fica 3 em 1. Muito bom. Agora, uma outra substância é o cacau. O cacau, ele tem flavonoides. Esses flavonoides, eles são compostos que podem melhorar a circulação sanguínea. O que que isso interfere? Quanto mais sangue, mais oxigênio, mais nutrientes. E isso para o cérebro é uma coisa maravilhosa. Inclusive, teve um paciente que marcou bastante. Ele dizia o seguinte, Marcelo, meu corpo, ele está cansado, mas a minha mente, ela não desliga. Ou seja, ele ficava acelerando, 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 e eu não conseguia descansar. Por mais que ele deitava, por mais que ele quisesse ficar em repouso, sabe aquele deitadinho na cama, repousando, que tá ali, ele não conseguia porque a mente não parava. Eu não sei se vocês já sentiram isso, porque isso está se tornando cada vez mais frequente. A pessoa tentar descansar, deitar numa rede, deitar numa cama, mas a mente não para.
Isso muda tudo, porque por mais que ele queira, o corpo não está conseguindo. Então ele deitava, o cérebro continuava acelerado, e aí acaba só piorando. Ah, levantou, deitou ali, não, não descansou. E isso é mais comum do que a gente parece, mais comum do que a gente pensa. Quando você consome a cafeína mais tarde, você pode não conseguir dormir. E aí, quando o seu cérebro não entra num estado de sono profundo, de descanso profundo, que a gente falou no sono REM, ele fica num ciclo desligado, somado ainda a um estresse do pensamento acelerado. Augusto Cury fala, né? Síndrome do pensamento acelerado. É aquela pessoa que tem um pensamento acelerado, uma fala acelerada, ele não consegue descansar e a mente está ali, ó, e tá tomando café. E aí toma café no final da tarde. Ok? Então ele vai ficando num ciclo, a mente não descansa. Ele entra no mesmo problema daquele outro paciente que eu falei. Ele não está conseguindo descansar, só que é um estágio ainda mais acelerado. E aí sim, a gente teve que ter uma conversa séria. A gente teve que parar com tudo que é o café. Para o café, vamos regular. Não dá para tomar. Toma o quê? O que que eu dei a dica para ele? Você vai tomar chá verde. O chá verde ele tem uma cafeína. Ele tem cafeína junto, mas ele tem a tianina que balanceia a cafeína. Então ele tem a cafeína para dar o suporte, para ele não ficar sem café de uma vez, mas tem a tianina que vai dar uma regulada. Então ele fez essa troca, se adaptou, porque realmente a mente não descansando estava consumindo ele. E aí isso muda tudo. Muda o sono, muda a energia, muda a clareza, muda o equilíbrio emocional. E tem um detalhe, muito tá na moda aquele tomar aquele matcha, né? Tá muito na moda colocar o café de matcha. O matcha, ele tem mais café do que a cafeína. Pode ser pior, ok? E a gente também tem que lembrar do tererê, a gente tem também do chimarrão, também tem. Tem que estar atento a esse tipo de coisa, porque tudo envolve cafeína, ok? Então, o café pode ajudar? Pode. Mas o que realmente protege o cérebro, que a gente está correlacionando isso, quando o café vem com as substâncias polifenóis, os antioxidantes dele, que vem ajudando o café, que vem ajudando o cérebro, que vem ajudando o cérebro, que vem trazendo mais sangue, ele é muito poderoso. E ele faz um bem quando bem usado. Mas o cérebro, ele depende principalmente para se proteger de um bom sono, um sono adequado, de uma alimentação equilibrada, alimentação antioxidante, anti-inflamatória, exercício físico. O exercício é um dos mais poderosos é, terapias para poder vascularizar o cérebro e ativar o cérebro, tá? E controle desse estresse, ok? Isso ajuda demais. O que que é esse controle de estresse? Marcelo, eu tenho que trabalhar, Marcelo, eu tenho que fazer minhas coisas. Então, como é que eu vou viver? Tá? Que hora que você tem um tempo para você? Que hora você tem um tempo para andar com a sua família? Que hora que você tem um tempo para poder fazer uma coisa diferente, andar na natureza? Gestão de estresse. Simples, que vão melhorar os seus resultados. Ok? Agora, volta comigo aí, ó. Lembra das 5 palavras? Você lembra dela? Lembrou? Nota aí, quanto você está lembrando? Vou lembrar com você. Xícara, canela, jardim, relógio, ferrugem. Ó, xícara, canela, jardim, relógio, ferrugem. Se você lembrou delas todas, excelente. Teu cérebro, tua memória de curto prazo, pelo menos, tá boa, né? Tá afiada. Agora, se você começou a lembrar de 3 ou 4, não é nada demais, perfeitamente normal, principalmente por causa do estresse do nosso dia a dia. E aí, mas está na hora de você ter uma sugestão de colocar o cacau, a canela, para poder ajustar e melhorar essa fluidez. Agora, se você teve menos que 3, não é se assustar, não. Mas considere isso como um sinal gentil do seu próprio corpo tá te avisando que o teu cérebro está sobrecarregado. Ele está pedindo atenção. E eu acabei de dizer para você quais as formas que você pode estar usando para isso, ok? Então, pequenas mudanças diárias podem gerar grandes resultados a longo prazo. Lembra disso. E se você gostou desse conteúdo, compartilha. Manda para aquela pessoa que toma bastante café, manda para aquela pessoa que está falando assim: olha, eu não sabia disso. Ajude
O ser humano tem o dom de poder ajudar. Ajude, envie isso aí para o teu melhor amigo, para seus colegas, seus vizinhos, aquele que quer lembrar da família, para que poder exatamente contribuir. E, inclusive, quando você for na casa dele, já tá com um café diferenciado para te oferecer, ok? Então me conta aqui como que você toma o seu café. Traz uma informação para mim. Se tiver uma receita nova, eu vou adorar saber. Muito bom estar com vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe.